Bom, boa noite a todos. Então agora eu vou abrir a minha. Peraí. Vou abrir a minha apresentação. Vamos seguir. Peraí. Vídeo. Oi, fala. O que você tá fazendo aqui em Telemo, cara? Eu trabalho na prefeitura, né, meu amigo? Mas não é? Hã? Você viu que a Regional de Juventude já era, né? Já era, né? Fazer o E quê? agora? Agora ficou para 2021, meu amigo. Figa, né? Para 2021 tudo. Mas vai dar tudo certo, né? Tá de poeira aqui, pai. Sempre dá certo. O vídeo da Celso tá com uma cara de pré-feriado. Não, eu tô moído, né? Foi. Ah, você ia estrear o Brasileirão, velho? Hã? Não, a Acabou na questão é a cabeça. minha iluminação aqui, que não tá muito legal, né? Daí já melhora aqui. Então, pessoal, o assunto de hoje é políticas públicas para o esporte. Nós vamos fazer algumas colocações, né, sobre quais as definições corretas das palavras, né, para formar essa questão aí, né? O que é público é tudo aquilo que é do povo, né? Tudo aquilo que é do povo vem dos governos municipais, estaduais e federais. Então é disso que nós vamos tratar e o professor Aurélio vai entrar daqui a pouco. Tomara, né? Porque, deixa eu ver se ele viu aqui. Porque é para ele participar daqui a pouco. Eduardo tá aí. Eduardo, conseguiu fazer um monte de trabalho num dia, hein? Marcelo. Opa, aqui atrás, professor. Marcelo tá aí. Quieta, Valesca. Quem mais? Tá. Só pra gente não... Andrei. Alô, Andrei. Aqui. Então beleza, Andrei tá aí. Deixa eu ver quem falou no chat agora. Tá certo, Valesca. Tem que mandar a turma ficar quieta aí, né? Então eu vou iniciar aqui para compartilhando com vocês aqui a nossa apresentação de slides. Ok? Quem que fala tá ok? Vamos lá. Via de regra. O quê? Tá bom, pai. Nada. Vou melhorar minha postura aqui e não vou parecer mais Não, um cara que tá acabado, né? Porque hoje foi. Não, tá bom assim. Né? Hoje você ficar o dia inteiro sem atividade, né? Não dá. Então, pessoal, hoje o nosso assunto é políticas públicas para o esporte, né? Primeiro nós vamos fazer algumas analogias, né? Algumas pesquisas aqui sobre o que são essas palavras, o que é política. Para vocês, assim, uma descrição mais simples, o que é política? Eu vou achar um de vocês aqui, nós vamos... Aí, Marcela, diga para mim rapidamente o que vem na tua cabeça aí. O que é política? Alguma coisa relacionada a interesses próprios. Você andou pesquisando, né, cara? Ô, professor. Não, geralmente quando fala política, geralmente é favores. Cada um puxa a sardinha, digamos, pro seu lado, né? A gente vê, digamos, a política do nosso país. Bom, mas nesse sentido você já está fazendo um exemplo. Uma comparação no sentido mais complicado, né? Porque geralmente a nossa política está meio desacreditada, né? Mas não tem nada a ver com isso exatamente nesse momento agora aqui, né? Mas vamos ver aqui, vamos dar continuidade aqui. Ô, Willerson, me fale, qual que é a tua concepção sobre política? Vixe. Hã? A coisa que vem na cabeça é, sei lá, as coisas de prefeito, deputado, essas coisas. A única coisa que vem na cabeça. Exatamente. Governos, né? A política trata de governos, né? Políticas, eu acho, já vamos ver ali a descrição, mas, ao meu ver, a política são ações realizadas, né, pelos governos para o bem público. Vamos ver se é exatamente isso aqui, ó.
política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos. Então, na verdade, o Marcelo tinha falado ali no início, né? É o interesse de alguém. Na verdade, o interesse da política somos nós, o público, o povo, né? Então, tudo o que é política são ações destinadas para nós que somos os pagadores de impostos e somos a nós que é devido, né, essa prestação de serviço aí. Então, como a gente falou desde o início, o tema da aula é políticas públicas para o esporte. Logo, logo nós já vamos entrar nessa parte aí, né, para que vocês entendam melhor o que nós estamos tratando aqui. O que é pública? O que é público? Né? Eu acredito que é o que é do povo, que é das pessoas, que é da sociedade. Né? Tem várias definições, né, que pertencem a todos, comunitário, comum, compartilhado, social, coletivo, que pertence ao governo, governamental, oficial, governista, ministerial, que é acessível a todos, aberto, acessível, desimpedido, franqueado, livre, ao conjunto de pessoas, à coletividade, à população, ao povo, ao conjunto de destinatários de algo, assistência, auditório, plateia. Então, você veja, né, a palavra público, ela entra em todas essas definições aí nesta apresentação. E é tudo aquilo que a gente imagina. Olha lá, é comunitário? Sim. Ele é acessível? Sim. Ele é coletivo? Sim. Ele é para uma plateia? Também. Então, você veja, tudo acaba encaixando dentro daquela realidade que a gente imagina já, sem ver uma descrição por uma pesquisa, como foi no caso essa que eu fiz aqui. É governista, ela pertence ao governo, ela é, o que mais? Compartilhada, sim, é tudo isso aí. Então, o que vocês entendem de política pública que é realizada aqui em Telemaco-Borba com relação ao esporte? Alguém gostaria de dar alguma opinião, primeiramente? Ou eu posso escolher? Né? Vamos ver aqui onde vocês... Gabriel Vinícius Oliveira, me conta aí o que você conhece de política pública para o esporte que é realizado aqui no município de Telemaco-Borba. Bom, aí, né? Porque aqui eu estou em Tibagi, vocês estão em Telemaco. Eu não sei, não sei se está certo, mas tipo, sei que eles dão uma verba para as competições e tipo, essa verba você tem que usar em todas as competições que você tiver, sabe? Só mais ou menos isso que eu sei. Sim, esse seria um tipo de política pública, né? Você está dando exemplo de uma, né? Vamos gastar dinheiro, digamos assim, fazendo o campeonato, né? Vamos gastar um dinheiro pagando o professor para dar treino, para dar aula, né? Eu estou correto aí, Lorena? Vamos interagir aqui. Vem, Lorena. Pode falar, estamos aguardando. Diga, professor. Então, assim, vou refazer a pergunta para você aí. Você ouviu o que o Gabriel falou ali, né? Me diga algum tipo de política pública diferente do esporte, além do que ele tinha falado ali. Não sei, professor. Não sei. Me fala, algum tipo de política pública do esporte que é realizado em Telemaco-Borba? Um exemplo, né? Primeiro, no nosso município, né? Pior que eu não sei, professor. Não sabe? O que a prefeitura faz como atividades destinadas ao esporte? Copa Cidade? Sim, Copa Cidade, campeonato. O que mais? Jogos escolares. Já vamos entrar. Essas revitalizações que eles fizeram nas quadras, poderia ser um investimento relacionado à política do esporte? Sim, sim. Também isso aí, né? Então, deixa eu ver aqui quem mais pode interagir com a gente aqui, Os parquinhos, campo nas praças. Isso, a todos. manutenção desses espaços, a construção desses espaços fizeram
parte em algum momento de alguma política pública, né? Alguma ação, né? E uma diretriz que foi para determinar a construção daquele local ali. Deixa eu ver aqui Shirley, você está me ouvindo, Shirley? Está ouvindo, Shirley? Ou a Shirley está falando por outro lugar? Professor, tô ouvindo. Fale sobre política Então, pública em Telêmaco Borba para nós. O que você conhece? Essas ações, Oi? essas ações de eventos esportivos, igual que me falaram aí, do escolar, né, dos jogos escolares aí, dessa Copa Cidade, todos esses eventos aí entra nisso aí. Sim, sim. Então são eventos, são atividades, são ideias, né? Tudo que possa se relacionar, né, com esse conteúdo. Daqui a pouquinho, acho que às 7h20, o professor Aurélio vai entrar aqui, deixa eu ver se ele vai entrar em contato. Agora ele já está sabendo do convite. Né? Não, já está desde tarde. Tá sabendo. Vamos lá, o que são políticas públicas? Vamos lá, a descrição. Políticas públicas são as ações realizadas pelo governo. Sendo assim, as ações programadas ou decisões tomadas por um governo independente, sendo na esfera municipal, estadual, federal, são consideradas políticas públicas. Estas, por sua vez, são realizadas com o objetivo de trazer melhorias para a vida dos cidadãos. Uma das definições de política pública que perdura ao longo dos anos e que é muito usada até hoje é a de Peters, 1986, que relata a política pública como o somatório das atividades do governo que age de maneira indireta ou através de delegação e que afeta a vida do cidadão de maneira geral. Tá? Qual seria a relevância, né, de atividades políticas e públicas para o esporte, para uma população? Aqui nós vamos colocar aqui o Alves, né? Ele tem uma boa descrição, que o esporte é um fenômeno social praticado por pessoas de diferentes classes e idades. Sendo assim, constatado em todo o mundo, seu anseio sofreu transformações ao longo dos últimos anos, deixando de ser visto apenas como um simples lazer ou competição. Através do esporte, que também é visto como atividade econômica, obtém-se benefícios em diversos segmentos da vida, como, por exemplo, no aspecto biológico, psicológico e social da saúde. Ou seja, qualquer tipo de atividade esportiva pode gerar outros benefícios. Né? Então, voltando aqui com vocês. Cadê o Gabriel Lirman? Eu toquei o sapo. Oi, professor. Oi. Fala aí, Gabriel. O que você acha dessas políticas públicas, de maneira geral, no Brasil, no Paraná e no Telêmaco Borba, tem atingido a todos? Eu acho que não. Não? A quem que não? Não, porque... Você tem algum exemplo de qual parcela da população não tem acesso? Professor, qual parcela da população tem acesso? Não sei, às vezes aqueles que não têm muito acesso à propaganda feita para isso, às vezes, sobre que vai acontecer algum evento, alguma coisa assim, sobre a ajuda que vai ter no esporte, um evento esportivo na cidade, aí tem uma propaganda, mas certas pessoas não têm acesso a isso, ou não têm acesso ao material necessário para praticar o esporte. Não sei, imagino que seja mais ou menos isso. Entendi. Então, na verdade, você falou uma coisa interessante. Às vezes as informações não chegam para todo mundo, né? De repente, tem uma atividade, uma rua do lazer. Não sei se ainda é chamado Projeto Brincar, né? Que é uma rua do lazer que é realizado lá na área 7, por exemplo. Quem sabe só na hora que vê. Porque, por exemplo, né, você pode ter várias ações de divulgação. Carro de som, né, rádio, televisão. Mas você falou uma coisa séria aí, que às vezes não chega para determinados parcelas por falta de divulgação, né? Então, vamos lá. As políticas públicas na área de educação física vêm, ao longo de sua história no Brasil, no que se refere às ações, geralmente apresentando-se como prestações de serviço ao público, voltados para o oferecimento de atividades esporádicas, como no caso um lazer, um campeonato, com o intuito do preenchimento do tempo ocioso, em que os eventos esportivos são os mais explorados e utilizados.
Exatamente. O presente trabalho objetiva descrever e analisar algumas ações do programa da educação física, esporte e lazer, expor e debater limites e possibilidades entre o que foi formulado numa política pública e o que foi desenvolvido em um dos seus programas a uma estratégia para analisar momentos de materialização. E então agora nós vamos começar a chegar aqui numa política pública de esporte, que é a chamada a Lei de Incentivo ao Esporte. Ela está na Constituição Federal, que foi preparada no ano de 1988, e está lá no artigo 217, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas e não formais como direito de cada um, observado. Autonomia das entidades, número 1, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto. Número 3, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 4, a proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Então, são várias, né? Aí é a primeira lei que começa a trabalhar em cima desse conteúdo aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui no professor Aurélio, ver se vai dar certo. Falei para ele entrar às 7h20. Ele entrou e está aqui no nosso... Tá aqui. Oi, Júnior. Professor Aurélio Oliveira. Aí, eu estava ligando para o senhor agora. Aí, tudo bom? Como é que tá Oi, aí? Júnior. Meu Deus. Eu estava começando a falar aqui sobre a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, né? Que ela está no artigo 217 da Constituição Federal, e ela começou a regulamentar ali, formalizando, então, uma lei específica para a área do esporte, né? Então, eu em conversa com você hoje à tarde, você tinha me relatado, né, que tem uma experiência muito interessante sobre leis de incentivo ao esporte, você pesquisou bastante, e eu queria que você repassasse para a gente essa experiência que você teve nesse sentido, né? E para podermos enriquecer um pouco mais nosso conhecimento na noite de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Júnior. Pessoal, eu vou chamar o Júnior de Júnior, o vídeo de Júnior, tá? Não sei se você comentou com eles que você foi meu aluno, Júnior. Pois é. O professor, o vídeo foi meu aluno na UEPG, e assim é bem legal poder voltar a trabalhar com pessoas que foram seus alunos, e espero que isso aconteça com vocês. Aí, conversando com ele hoje à tarde, ele falou, o que você tem alguma coisa a respeito de leis, né? E aqui em Ponta Grossa a gente tem uma lei, que é a Lei 6.309, de 1999, que ela trata sobre o incentivo fiscal às políticas de esporte do município. Então, essa lei foi criada, né, no dia 1º de dezembro de 1999, e assim, eu tenho a honra de ter sido a pessoa que redigiu o texto dessa lei e fez toda a regulamentação para que ela funcionasse aqui no município. E o ano passado, né, no segundo semestre, eu fui contemplado com uma moção de aplauso da Câmara dos Vereadores pela passagem de 20 anos dessa lei. E é uma coisa assim bastante legal, porque é como se fosse um filho, né? A lei tem quase a idade do meu filho mais velho. E o período que eu fui diretor de esporte na prefeitura aqui em Ponta Grossa, essa lei acabou contribuindo muito para a formação de material humano e o subsídio, né, o fomento das categorias de base, tanto do desporto semiprofissional, quanto de outras características de lazer, de recreação, de construção e equipamento de locais esportivos. Então, assim, é uma coisa muito legal e eu fiquei assim, bastante contente com o reconhecimento de um trabalho que é fruto, na verdade foi fruto de um professor de educação física, né, apaixonado pelo esporte e que deixou alguma coisa para o município. Por quê? Porque 100% do que é feito hoje no esporte público aqui em Ponta Grossa é fruto de toda a captação de recursos que vem dessa lei. Então, para vocês poderem entender um pouquinho, você conseguir trabalhar e você ter um pouquinho de noção do que é a competência da administração pública fazer para o seu esporte, é uma coisa assim extremamente rentosa, é uma coisa assim extremamente recompensadora e que acaba englobando uma série de situações para o esporte dos municípios. Então, independente, eu ouvi o Júnior falando que Telêmaco Borba
tem uma lei de incentivo ao esporte, outros municípios têm uma lei de incentivo ao esporte, e no ano de 99, Ponta Grossa foi a terceira cidade do Paraná que acabou implantando essa situação de captação de recurso. Bom, vamos falar um pouquinho da lei. O que é essa lei? Essa lei ela permite às equipes ao município como um todo e a outras equipes esportivas e agremiações e representações de classe, como associações de bairro, permite captar uma forma de recurso oriunda do município. Da onde? Do IPTU e do ISS, que é arrecadado pelo município. Aqui em Ponta Grossa foi determinado que até 20% do que uma empresa, né, uma entidade deve de imposto ao município, essa empresa pode retornar esses 20% para o esporte. E aí, como que isso funciona? Existe toda uma comissão existia, né, ainda existe dentro da prefeitura, toda uma comissão que faz parte do Conselho Municipal de Esportes, que recebe esses projetos oriundos da comunidade, analisa esses projetos. Então, o que pode ser contemplado pelo projeto? Recreação, lazer para a comunidade, competições esportivas, atendimento esportivo para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos, reestruturação de praças, espaços, ginásios, centro desportivo, desporto rendimento, desde que não seja desporto profissional. Então, por exemplo, o operário, aqui em Ponta Grossa, a equipe profissional, não pode ser privilegiada com esse tipo de recurso. Mas as categorias de base, que são aquelas que fomentam o esporte, elas podem. Então, o operário, como uma associação, pode pleitear esse recurso, desde que ele não seja direcionado ao profissional. O que mais? Construção de praças desportivas, quadra, piscina, pistas de skate, pista de patins, esse tipo de coisa. Apoio para a organização de cursos, eventos, se não me falha a memória, congressos esportivos e aquisição de material esportivo. Senão, para ser todos esses itens que são contemplados pela lei. O que é o legal? Que qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode se inscrever nesse tipo de situação e pleitear recursos para tocar o seu projeto. Então, vamos pegar, por exemplo, aí vocês de Telêmaco Borba, né, ou outro município qualquer. A prefeitura tem essa lei, vocês podem organizar um projeto para tocar um projeto social, inclusive vocês sendo remunerados por esse repasse de verbas, desde que vocês possam trabalhar com a comunidade. Então, tudo que tem que ser feito tem que ter um retorno para a comunidade aonde esse projeto está inserido. Tá? Então, dentro do município onde vocês estão locados. O que é válido de tudo isso para vocês terem um pouquinho de noção? Como vocês estão sabendo agora dessa parte de política pública, nada impede que vocês cheguem no município de vocês, conversem com algum vereador, né, que é do conhecimento de vocês, proponham a criação de uma lei de benefício, de incentivo ao esporte para o município, tá? Onde contemple equipes esportivas, associações, agremiações desse município, e vocês podem desenvolver depois, apresentar para um conselho, caso essa lei venha a ser aprovada na Câmara Municipal, um projeto que vocês venham a tocar. Então, o que é legal? O que gerou assim, vocês não têm noção de quando eu tive essa proposta e fui conversar, e daí vazou essa proposta de dentro da prefeitura, vocês não têm noção da quantidade de vereadores que tentaram me comprar para eu vender a ideia, para eles serem o pai da lei de incentivo ao esporte. Nossa. Então, dentro da política tem esse tipo de maracutaia também. Tá? Eu recebi proposta de ser assessor de vereador, eu recebi proposta de poder trocar de carro, até jogo de roda esportiva para o meu carro foi oferecido na época para determinado vereador colocar a lei em votação na Câmara para que eles fossem o pai da lei, entre aspas, né, o pai da lei de incentivo ao esporte. Então eles quiseram fazer são coisas que a gente vê todo alheia. Exatamente, com a ideia alheia, né? Com a ideia alheia, porque até então, e a gente não cansa de dizer isso, para esse pessoal que não é da área, o profissional de educação física é aquele cara que trabalha jogando bola. É aquele cara que só sabe jogar bola, é aquele profissional que todo mundo acha que está num clubão
Eu já conversei, o que é o clubão? É aquele cara que tem aquele curso que tem uma piscina, que tem recreação, que tem jogo. Para eles, educação física é só isso. E o que a gente faz? Quando a gente tem uma ideia propriamente dita, né, e esse tipo de ideia vaza, aí vem a corrupção por trás e aí vai da tua índole, daquilo que você vai fazer. O que é legal? O legal é você ver que depois de 20 anos, né, aquela cria tua, aquele teu filho, ele cresceu, essa lei cresceu junto com o Luiz Guilherme, que é o meu filho mais velho, né, e que hoje ele está estudando para ser um profissional de educação física. Ele trocou o curso de biologia pelo curso de educação física. Então, é assim, entre aspas, o orgulho do papai, né, daqui para frente. Mas essa lei, ela cresceu junto com o Guilherme. Então, assim como eu tenho orgulho do meu filho, que vai se tornar um profissional de educação física, eu tenho orgulho de ter deixado uma semente que até hoje é o que subsidia todo o esporte aqui no município. Então, para vocês terem uma ideia, essa lei, ela é criada com dotações orçamentárias, e assim, a última informação que eu tenho no ano de 2016 é que ela tinha um valor de R$475 mil para ser distribuído para projetos esportivos. Me diga uma coisa, então, todos esses valores são utilizados durante o período? Então, essa é uma coisa que eu ia comentar com eles. Esse dinheiro, dentro de um órgão público, é um dinheiro que não existe. Tá? É um dinheiro que é chamado de dotação orçamentária, que é uma rubrica. O que é uma rubrica? É um dígito, uma conta. Vamos lá, 5, 6, 7 ou 8 números em sequência que dizem que nessa rubrica ou nessa conta, no caso da Lei de Incentivo ao Esporte, em 2016 teria R$475 mil. É lógico que, né, vai do prefeito, secretário de Finanças, secretário de Administração liberarem esse valor. A dotação orçamentária existe, é um dinheiro imaginário. Se de repente eles entenderem que não dá para liberar esses 475, só vai liberar 250 mil, 250 mil é o teto que você vai ter para liberar de projetos. Né? E daí você abre um edital para recebimento de projetos. O que é interessante? Esse edital, para quem é administrador esportivo, por se tratar de uma rubrica, ou seja, é uma coisa que tem que ser preparada no ano de 2020 para ser aplicada no ano de 2021, certo? Vocês não podem, caso vocês vão trabalhar com isso, vocês não podem abrir edital a todo mês. Você tem que abrir o edital uma única vez durante o ano, ou seja, no começo do ano letivo, né, do ano fiscal propriamente dito. Então vamos marcar aí, tem janeiro, volta a estruturar, volta de férias coletivas. No final de fevereiro você põe data limite para apresentação de projetos. Então, de 15 a 29, 28 de fevereiro é recebimento de projetos. E aí você vai separar. Aí cada associação, cada entidade representativa apresenta o seu projeto dizendo um plano de gastos, o que é que eles vão fazer e quanto que eles vão gastar por etapas desse projeto. E é uma verba que vai ser liberada ou mensalmente ou de uma vez só, aí depende do secretário de Finanças do município. Sim, sim. Que é tudo adaptado dentro do projeto que a pessoa vai apresentar, que a entidade vai apresentar. Tá certo. E sempre tem que ser uma entidade, né, sem fins lucrativos, de utilidade pública, sim, professor? Não necessariamente. Aqui em Ponta Grossa, essa lei contempla pessoas físicas também. Tá? Então, assim, vamos pegar... Aqui em Ponta Grossa tem um modo agora de grupos de corredores de rua. Tá? Eles se reúnem, eles não têm uma associação, mas, de repente, alguns corredores desse grupo têm resultados expressivos. Então, participam de maratonas internacionais, participam de São Silvestre, maratona. Esse tipo de pessoa pode ser... Então, não é só a CNPJ. Aqui em Ponta Grossa, um CPF também é válido para apresentar projeto. Lógico que tem toda uma prestação de contas. Nesse caso aqui em Ponta Grossa, um agente, um profissional da Secretaria de Esportes vai até as empresas, apresenta a lei de incentivo ao esporte e pergunta para o diretor do departamento jurídico ou do departamento fiscal, né, financeiro da empresa, se ele concorda em repassar 20% do IPTU ou do Imposto sobre Serviço, que é o ISS, para projetos esportivos. Aí ele vai dizer assim, putz, eu aceito. Muitas das vezes,
essas próprias associações, eles vão até, eles conhecem um empresário, conhecem uma empresa, Tá tudo certo, e eles então, indicam as empresas. E quando você vai conversar com essas empresas, aí o diretor jurídico diz assim, não, eu concordo, mas eu quero que o meu dinheiro, por exemplo, vá para a equipe infanto-juvenil do operário. Eu quero que o meu imposto, vamos pegar um exemplo, Feijões Pontarolo, ele fica lá no núcleo Santa Marta, né, Santa Maria, aqui em Ponta Grossa. Aí eles têm uma captação, um volume alto, de tanto de ISS quanto de IPTU. Se for lá no Feijões Pontarolo hoje, ele vai dizer assim, eu quero que vá para as categorias de base do operário. Por quê? Porque o dono do Feijão Pontarolo é o presidente do operário. Entendeu? Então, o operário toca as categorias de base. E uma comissão de gestão desportiva toca o operário profissional. Aí, esse empresário ele pode indicar para onde vai esse dinheiro. Qual é o retorno dele? É obrigação dessas equipes ou entidades ou pessoas físicas que recebem esse valor fazer a divulgação da marca. Então, no caso, todos os conjuntos de jogos de camisa, por exemplo, tem que ter o nome do patrocinador, né? Se a pessoa vai lá, compra um agasalho, um corredor de rua, ele vai lá, compra agasalho, capa de chuva, tênis, camiseta de corrida, todo esse material precisa ter a logomarca de divulgação do empresário. E no final do ano, ele precisa apresentar comprovante fiscal de todos os gastos. Então, se ele vai para São Silvestre, ele precisa apresentar desde a nota fiscal da Princesa dos Campos, por exemplo, que ele pegou para ir até São Paulo, quanto do café com leite e o pão com manteiga na chapa que ele tomou de café da manhã no dia da competição. Ei, professor, preciso dar um aviso aqui. Área administrativa. Falta 2 minutinhos para acabar aqui a aula, só para a gente não cortar no meio, né? Mas eu acho interessante, né? Essa tua participação foi muito importante, né? Porque daí, a partir dali, então, existe uma lei. Né? Existe um texto, existe uma lei. E essa é a contribuição do profissional da educação física nessa área, que é a nossa. Né? É a nossa área. A gente não é só um profissional que vai para dentro da academia ou vai ser técnico, né, profissional na beira da quadra. A gente pode também utilizar a nossa capacidade, nossa propriedade, nosso capital intelectual para propor esse tipo de atividades. O que é legal? Na minha época, na época do Júnior, a gente não teve nada disso na faculdade. A gente era obrigado a decorar a chave na disciplina de administração esportiva, né? Era obrigado a fazer projetos, muitas vezes de busca de patrocínio, mas assim, você aprender a lidar com o teu capital intelectual, a gente não tinha isso. A gente aprendeu isso no HBC, que é a hora boom da cadeira. A gente leu muito, né? A gente ouviu muito, a gente quebrou muito a cara, deu muito murro em ponta de faca para poder ter esse tipo de atitude. E, né, no meu caso, no caso do Júnior, a gente levou quanto tempo de profissional para ser reconhecido o nosso trabalho. Então, a nossa sementinha foi plantada. E aí, agora a gente tem essa facilidade de poder mostrar para vocês alguns atalhos para que vocês sejam bem-sucedidos na profissão. Nossa, que maravilha. Eu queria passar ao pessoal, né, quais as disciplinas você vai trabalhar com as turmas no decorrer dos anos, aí, dos períodos na FATEB? Então, o próximo semestre eu vou trabalhar com biomecânica no 6º período. Então, por enquanto, eu tenho cinesiologia e tenho biomecânica, que é do 6º período, né? Mas conforme a reorganização e situação de horário, de repente eu posso pegar uma outra disciplina, alguma coisa. Mas a princípio são essas duas, pelo fato de ser aqui de Ponta Grossa, né? Como você falou sobre capital intelectual, né? É o momento de todos nós, né? Os jovens aí que estão... Nem todos são jovens, né, Poing? Mas esse é o momento de a gente aprimorar o nosso capital intelectual, trocando ideias e interagindo com pessoas igual o nosso amigo professor Aurélio. Né? Eu quero agradecer, eu não posso falar muito, que a tua participação é muito importante, sempre vi, na época que eu tinha mais acesso em Ponta Grossa, eu via você trabalhando na parte do voleibol, trabalhando na parte de biomecânica, o professor Hauser trabalhando na prefeitura de Ponta Grossa. Então você sempre foi um cara versátil e sempre esteve à frente de muitas oportunidades, né? E é isso aí que a nossa galerinha aí
que não precisa se especializar em uma coisa só. Tem o pessoal do futsal, tem o pessoal do basquete, do vôlei, tem o pessoal de corrida, tem o pessoal de luta, mas nada impede de vocês serem especialistas em algo a mais, né? Inclusive em criar leis, não é verdade? Exatamente. Então, são Desde que você oportunidades saiba. que estão sendo criadas, né? Exatamente. Basta você saber o que você quer e quais são os atalhos que você tem para construir, né? Então, digamos assim, o Júnior, que me conhece há mais tempo, sabe, talvez eu acredito que eu sou o professor mais velho de todo o curso, né, e entre alunos eu também sou a pessoa com maior experiência, mais anos de vida e uma maior experiência na docência no ensino superior. Mas em momento algum, as pessoas que me conhecem de bastante tempo sabem que eu coloco uma distância entre professor e aluno. Eu sou essa pessoa que fala fodeu na sala de aula, que brinca, que fala palavrão, que é acessível em todo momento. Então, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação que tenham, é só chegar e conversar, porque, na verdade, eu também já fui aluno, né? A gente já teve do lado contrário e a gente sabe a dificuldade que é quando você tem pessoas que se colocam num patamar acima só porque tem um tempo maior de experiência. Então, esse não é o meu caso. Eu estou sempre aberto, sempre podendo contribuir, em qualquer situação eu contribuo. Então, isso que é o legal da nossa família FATEB, né, de professores. Então, professor, quero agradecer, deve estar faltando em torno de 20 segundos para encerrar automaticamente a aula, né? Nossa, uma meia hora de conversa com você aqui, muito proveitosa, foi para mim, inclusive para mim, né? Você é tão grande para aprender e tão pequeno para ensinar. No caso, eu estou aprendendo muito depois de grande, né? Então tá isso. Todos somos professor, assim. para a galerinha aqui a respeito da chamada. Obrigado, Júnior, do convite. Beleza, eu anotei os nomes